Você que tem um encontro marcado com o Senhor, pode passar 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, um dia eu sei, eu vou contemplar. Um dia eu vou ver o Senhor face a face. Como Ele é, eu o verei. Moisés fica ali, querido, 10 dias, 15 dias, 20 dias, 30 dias. Já era para ele ter desistido. Deus curou, Deus se atrasou. Mas para um líder, Deus nunca se atrasa. Para um líder, Deus nunca se atrasa. Do homem vem os planos, mas do Senhor vem a resposta. É Deus quem tem a última palavra. Se o seu ministério só tem 10 membros, fique firme. Se o seu ministério só tem 50, esse é o projeto de Deus para esse momento. Mas fique firme. Não importa o que está acontecendo na sua vida. Você entregou a sua vida para Jesus. Seu nome está escrito no livro da vida. Você já está registrado nos anais da história celestial. Saiba de uma coisa: Deus não falha. Ei, o homem mente, mas Deus não mente. É impossível que Deus minta. Se Ele marcou um encontro com você, basta você perseverar. Mas pastor, eu sou falho, sou fraco. Não importa. É Deus de misericórdia, é Deus de graça, é Deus de amor. É Ele quem te escolheu e não o homem. Moisés fica lá, com todas as suas limitações, com todo o seu cansaço. E eu queria que você imaginasse 30 dias já esperando. Porque chegar lá em cima do monte e não ter nada, ficar olhando, aí é tudo bem. Mas eu acredito que no 40º dia, depois que Moisés já estava lá, 40 dias, eu que acredito. Ei, querido, quando Moisés já estava muito fraco, 40 dias esperando a glória do Senhor. Não tem nada que fortaleça mais um crente do que ele ser cheio da glória. Quando Moisés pensa que não, querido, o Senhor passa. Eu que acredito, põe a mão sobre a sua face e passa pela fenda da rocha. E Moisés vê o Senhor pelas costas, antropologicamente falando. E eu queria que você soubesse. Ali Moisés diz: agora está completa a obra de Deus. Moisés começa a descer a montanha. 6 horas para subir, 6 horas para descer, depois de 40 dias. E quando ele vai chegando, as pessoas começam a olhar para o rosto dele. Aleluia. Olha como o crente tem que voltar. Olha como o crente tem que voltar da igreja. Tem gente que volta da igreja com a cara de endemoniado. Tem gente que volta da igreja reclamando do horário, reclamando do pastor. O pastor não tem noção que eu acordo 3 da manhã. Tem gente que volta da igreja, querido, brigado com o irmão, com a irmã. Querido, olha como Moisés voltou do monte, da presença do Senhor. Você está aqui na presença do Senhor. Ele voltou e aí ele não sabia que o seu rosto brilhava. Pastor, mas isso é só Velho Testamento, não. Estevão também tinha um rosto que brilhava como o rosto de um anjo. Pastor, isso é Velho Testamento, não, querido. Deus nos chamou para sermos luz do mundo e sal da terra. Não mundo do mundo e terra da terra, mas luz do mundo e sal da terra. Ah, pastor, mas isso é Velho Testamento, não, querido. A Bíblia diz em Mateus que os justos resplandecerão como sol. Pastor, isso é Velho Testamento, não, querido. No livro de João, capítulo 8, versículo 12, o Senhor diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Pastor, isso é Velho Testamento, não, querido. O Senhor prometeu batizar com o Espírito Santo e com fogo. Quando o crente sai da igreja cheio do Espírito Santo, ele sai para pisar na cabeça do cão. Ele sai para dividir a cabeça do cão em 2. Ele sai para vencer. Isso que eu digo para você, querido. Aquele que
Eu tenho certeza daquilo que eu estou pregando. Porque quando Moisés chegou, ele teve que colocar o véu. Porque as pessoas não conseguiam contemplar. Queridos, por muito tempo nós éramos uma igreja onde nós mexíamos com muitos demônios. Muitos demônios vinham, muitas pessoas endemoniadas vinham à nossa igreja, pastores, e ali nós gostávamos de fazer aquilo que é chamado culto aos demônios. Nós dávamos toda ênfase a isso. E os nossos pastores, nós somos uma igreja canadense, somos uma igreja fundada por um missionário chamado Albert Robert. A nossa sede e as nossas igrejas foram comprados os terrenos ainda quando o nosso missionário estava vivo as pessoas do Canadá que mandaram o dinheiro. Não somos uma igreja fruto de divisão, não, querido. Nós somos uma igreja resultado de obra missionária, genuinamente, amém, amados? Por isso nós temos liberdade para dizer que o nosso ministério é um ministério genuíno, fundado por Albert Robert e Werner Robert, dois missionários que viveram 40 anos na África, e ali eles fundaram igreja só na África. Nós temos mais de 700 igrejas, queridos. Nós somos uma igreja missionária, por isso estamos aqui, por isso Deus enviou o pastor Wagner aqui para cá, através do pastor Marcos, ali em Poá, e nós vamos continuar avançando, amados, porque esse é o chamado de Deus para este ministério. E para nós, querido, nossa maior alegria não é estarmos com o bolso cheio de dinheiro, a nossa maior alegria não é termos carro zero, casa própria, mas são vidas salvas, são pessoas libertas, são casamentos restaurados, vidas restituídas. E Deus está aqui esta noite para te honrar. Deus está aqui para resplandecer a sua glória sobre a sua vida. E porque nós dizemos que a glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira? Porque a primeira casa é o homem sem Deus, a primeira casa é o homem sem Jesus, a primeira casa é o homem sem a presença do Espírito Santo, a primeira casa é o velho Adão, a primeira casa é o velho homem, a velha natureza. Mas a segunda casa, Senhor, queridos, a segunda casa é você cheio do Espírito Santo. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Deus não está nem aí para a parede, se é rosa ou... Isso aqui é flamingo, não é rosa não. Se é flamingo ou se é branco. Deus quer saber se se você, querido, você tem a glória da segunda casa. Deus quer saber se você é a imagem e semelhança de Jesus Cristo. Porque Adão é a primeira casa, simbolicamente falando, mas Jesus Cristo é a segunda casa. Adão é uma casa sem glória, mas Jesus Cristo é o Senhor da glória. Nós não temos que nos parecer com o velho Adão, nós temos que nos parecer com o novo Adão. Nós não precisamos mais parecer com o velho homem do Jardim do Éden, nós temos que nos parecer com Jesus Cristo da Nova Jerusalém. É isso que Deus quer, que você seja imagem e semelhança de Deus. E onde estão as pessoas que são imagem e semelhança de Jesus? A glória de Adão, irmã, durou só um tempo, um período. A glória de Jesus Cristo é eterna. Por isso que a glória da segunda casa seria maior do que a primeira. Esta igreja vai crescer muito aqui. Amém. Glória a Deus. Você crê nisso? Amém. Eu queria que você soubesse disso, queridos. Que você soubesse que Jesus Cristo, Ele não é qualquer coisa. Ele é o Senhor da glória. Sabiam disso ou não? Presta atenção que eu vou encerrar assim. Um dia Jesus leva Pedro para um monte chamado Monte das Oliveiras. E ali a Bíblia diz que ele começa a se transfigurar. Já viu falar em transfiguração? E a Bíblia diz que a roupa dele ficou tão branca como nenhum lavadeiro, a Bíblia diz, tintureiro a gente chama aqui, não sei como é que chama aqui em Bertioga, mas lá em São Paulo a gente chama tinturaria. Nenhum lavadeiro poderia deixar aquela roupa tão branca. Jesus se transfigurou na frente dos discípulos. Mas isso não é nada. Por que não é nada? Porque a palavra do Senhor diz que quando ele foi se ascender aos céus, quando ele subiu ao céu, antes ele disse para os seus discípulos: olha, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. E eles ficaram lá, e aqueles discípulos ficaram ali no Monte das Oliveiras, vendo Jesus subindo. Eu queria que você começasse a imaginar agora Jesus subindo.
subindo, 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 subindo. E quando eu era criança eu gostava de ver aquelas bexigas de gás sumindo. A bexiga assim, quando o céu estava azulzinho, azulzinho, até sumir eu ficava olhando ali, até a minha vista ficar irritada. Eu tentava fazer isso com meus pipas também. As pipas sumindo no céu. E eu fico imaginando os discípulos. Quanta bobeira você fica pensando. Fica imaginando os discípulos vendo Jesus subindo, 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 subindo. E quando eles estão olhando, chega um anjo e diz: o que vocês estão olhando? Da mesma maneira que vocês estão vendo ele subir, ele voltará. Glória a Deus. Mas eu queria que você soubesse que Jesus vai indo, subindo, subindo. Ele some da vista dos discípulos. Mas quando ele vai chegando, pastor Isaías, lá no céu, agora não são mais os discípulos, são os anjos do Senhor. Começa a dizer: quem será que é? Quem será que é? Aí vai aquela bolinha, eu que imagino, tá entendendo? Eu que imagino, Abilhão que imagina, aquela coisinha, bolinha pequenininha, vai chegando, 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 chegando. Uma coisinha pequenininha, aquele ponto que Jesus, o homem é tão pequenininho diante da grandeza de Deus. Tem um homem lá na glória. Amém. Jesus vai chegando, 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 e os anjos começam a dizer: quem é? Aleluia. Lá no céu todo mundo começa a gritar: quem é? E de repente sai uma voz lá de trás que grita: abra-se os portais eternos. Glória a Deus. E deixa entrar o Rei da Glória. Glória a Deus. E começa, sabe, pastor, dizer: levantai-vos, ó portais eternos, porque Ele é o Senhor. Queria que você imaginasse isso. Está nos... Pastor, isso tem base na palavra Salmos de número 24, querido. Porque Jesus Cristo é o Senhor da glória. E agora, amados, você pode saber de uma coisa. Você pode saber que um dia Ele veio, deixou a sua glória. Filipenses 2,6, não é, a Bíblia diz: olha, que sendo igual a Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Que sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes aniquilou-se a si mesmo, tomou forma de homem, e sendo encontrado em forma de homem, veio e foi obediente até a morte, morte de cruz. Eu queria que você imaginasse agora Jesus sem glória nenhuma, andando aqui embaixo, curando os enfermos, ei, ressuscitando mortos. Mas ei, querido, Ele voltou. Ele tomou a sua glória. E um dia Ele vai voltar cheio de glória. Ele não vai voltar mais para montar num jumento, mas Ele vai voltar para montar num cavalo branco. Ele tem uma capa salpicada de sangue. Ele traz o cetro da equidade em suas mãos. Ele tem na sua coxa direita escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E Ele voltará para reinar sobre as nações. Quantos aqui estão servindo o Senhor da glória? Fiquem de pé, queridos, por favor.